Como vai você, fera? Fórmula do Sucesso? Estamos aqui em mais um encontro para trabalharmos justamente da perspectiva de orientação, localização geográfica, não é? Na aula passada você deve lembrar que nós falamos aqui um pouco sobre os paralelos e meridianos e as coordenadas geográficas latitude e longitude. Destacando justamente aí o fato de que essas coordenadas e também os pontos de orientação são importantíssimos, né? Foram importantíssimos ao longo da história, no desvendamento dos mistérios do nosso planeta, no reconhecimento de lugares desconhecidos. Prosseguindo neste tema, nós vamos trabalhar um pouquinho agora em cima justamente de algumas informações, né? Também importantes dentro dessa perspectiva da localização geográfica. Você repara que quando abre o livro didático para estudar orientação, localização e principalmente, não é, no estudo dos paralelos e meridianos, existem algumas linhas imaginárias dentre estas, dos paralelos que são círculos imaginários e dos meridianos que são semicírculos, algumas linhas imaginárias que se destacam. E eu queria começar mostrando um quadro para você aí, destacando 5 paralelos importantes. Vamos lá? Observe comigo que nesta ilustração, além da linha do Equador, nós temos aí 4 outros círculos imaginários em destaque. São justamente os trópicos e os círculos polares. Em relação aos trópicos e círculos polares, por que eles merecem destaque? É importante observar o seguinte: trópicos e círculos polares, eles estão traçados a uma distância do Equador que não é representada por valores inteiros. O que quero dizer com isso? É que os trópicos e círculos polares, eles não fazem parte, portanto, daquele conjunto dos 180 paralelos que servem para a definição das latitudes. O papel deles, na realidade, é um papel fundamentalmente astronômico, um papel seletivo, de certo modo. E que papel é esse? Você recorda ainda? Enquanto você vai lembrando, vamos observar uma outra ilustração. Nesta ilustração, nós observamos novamente em evidência os trópicos e os círculos polares, com as suas respectivas latitudes ou distâncias para a linha do Equador indicadas. Observe, estes valores de latitude, eles devem ser reconhecidos. Os trópicos estão a 23 graus e 27 minutos de distância da linha do Equador. O trópico de Câncer no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. E os círculos polares estão a 66 graus e 33 minutos do Equador. Temos o círculo polar ártico no hemisfério norte e o círculo polar antártico no hemisfério sul. Esses trópicos e círculos polares, eles estão traçados dentro dessa perspectiva, certamente você já está lembrando, estão traçados na questão ou por conta, né, da necessidade de se reconhecer, de se identificar as zonas térmicas ou zonas climáticas do planeta. Nesta ilustração você consegue observar justamente a relação entre o Sol e o planeta Terra na perspectiva de como é que se dá a incidência dos raios solares ao longo da maior parte do ano. Entre os trópicos, a incidência da radiação solar é praticamente perpendicular à superfície. É uma radiação de maneira bastante direta. E isso faz, inclusive, com que neste intervalo entre os 23 graus e 27 minutos norte, trópico de Câncer, e 23 graus e 27 minutos sul, trópico de Capricórnio, tenhamos aí, portanto, a zona mais quente do planeta. Zona tropical, como você observa, que pode ser chamada também de zona tórrida, zona intertropical ou zona tépida. Nos intervalos entre os trópicos e círculos polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, verificamos faixas do planeta onde a radiação solar já se torna inclinada, oblíqua, fazendo com que a intensidade, portanto, ao longo do ano, seja mais leve do que na zona tropical. Essas zonas temperadas, elas se destacam, você deve lembrar, por apresentarem as 4 estações do ano bem marcadas, bem definidas. São as faixas do planeta onde é possível observar a paisagem mudando ao longo do ano com a sazonalidade.
Já nas áreas que estão além dos 66 graus e 33 minutos, portanto, nas zonas polares, a incidência solar em boa parte do ano é praticamente tangencial, do que resulta temperaturas muito baixas e a formação de geleiras. Portanto, nas zonas polares ou glaciais do planeta, nós temos aí os mínimos de temperatura registrados na Terra. Dessa maneira, portanto, reconhecemos algo que em climatologia é patente. A partir do Equador, à medida em que a latitude aumenta, as temperaturas, de uma maneira geral, diminuem, principalmente se considerarmos a manutenção da distância em relação ao nível do mar, ou seja, a altitude. Observe mais um quadro comigo. Aqui destacamos o território brasileiro. Observe que o nosso país ele está situado quase que completamente dentro da zona tropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Uma pequena faixa apenas do nosso território se localiza, uma pequena porção do nosso território se localiza além do Trópico de Capricórnio, aqui para o sul. Essa faixa, ela envolve os estados da região sul, quase totalmente, exceto o extremo norte do Paraná, mas inclui também o extremo sul do Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo. Essa faixa do território brasileiro, apesar de estar geograficamente situada na zona temperada, é importante frisar isso, ela não apresenta exatamente um clima temperado. O Brasil, geograficamente falando, não apresenta nenhuma região de clima temperado. Essa área, pelas características gerais, é uma faixa intermediária entre o tropical e o temperado. Esse clima que aparece, portanto, nessa faixa do território brasileiro, é um clima subtropical. Já é possível, sim, a gente observar a sazonalidade, as estações do ano se sucederem, mas não com tanto rigor quanto se observa no clima temperado autêntico, no clima temperado verdadeiro. Volte a observar o quadro comigo em mais uma ilustração. Nós temos aqui uma divisão do nosso planeta, agora destacando aí o meridiano de Greenwich. Já tínhamos trabalhado em cima da perspectiva, no nosso encontro anterior, da linha do Equador. Vimos que temos os hemisférios norte e sul, que podem ser chamados também, no caso do hemisfério norte, de setentrional ou boreal, e o sul de meridional ou austral. A partir da perspectiva do meridiano de Greenwich, nós temos aí uma divisão também em hemisférios, hemisfério oriental e ocidental. Mas lembre de um detalhe. Quando trabalhamos meridianos aqui na aula anterior, vimos que, diferentemente dos paralelos, eles não são círculos completos, e sim apenas semicírculos. Portanto, para considerarmos essa divisão da Terra em dois hemisférios a partir de Greenwich, precisamos também levar em conta que o antimeridiano de Greenwich, ou seja, o meridiano do lado oposto, que pela lógica está considerando que a Terra é uma esfera, a 180 graus de distância do meridiano principal, nós temos aí, portanto, a divisão do planeta a partir destas duas linhas imaginárias. Então, hemisférios oriental e ocidental se definem a partir dessa linha imaginária, que é o meridiano de Greenwich, mais o seu antimeridiano, que passa pelo Oceano Pacífico. O meridiano de Greenwich tem esse nome porque ele é o meridiano que passa pelo Observatório Real da Inglaterra, um dos observatórios astronômicos mais tradicionais do planeta. Por ser a época, a região por onde se definiu o traçado do meridiano que dividiria a Terra em dois hemisférios, Oriente e Ocidente, ele, portanto, passa no subúrbio de Londres, na localidade denominada Greenwich, e por isso o seu nome. Observe que o traçado do meridiano de Greenwich, ele passa aqui, tanto sobre a Europa, começando aqui pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, que é um dos países da Grã-Bretanha, que é essa ilha. Depois passa também aqui pela parte continental da Europa, no caso a França, primeiramente a Espanha, depois a França, e corta aqui alguns países nessa porção norte-ocidental do continente africano.
Este mesmo meridiano se cruza com a linha do Equador em águas africanas, aqui nas proximidades do Golfo da Guiné, e prossegue até o Polo Sul, na Antártida. O fato interessante aí está justamente na questão de que a África ela é cortada, é o único continente atravessado ao mesmo tempo pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. E além deles, também observamos o traçado dos trópicos, Câncer e Capricórnio, também passam pelo continente africano. Isto, aliás, não é? O fato dele ser atravessado pela linha do Equador e pelos dois trópicos faz do continente africano o continente mais quente do planeta, o continente que apresenta as temperaturas mais elevadas do planeta. Já o território brasileiro, observe aqui, ele é atravessado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. A linha do Equador corta aí territórios dos estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Repetindo, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Já o Trópico de Capricórnio atravessa partes de 3 estados brasileiros: o Mato Grosso do Sul, o Paraná e São Paulo. Observe mais um slide comigo. Aqui, nesta figura, nós temos agora, né, o reconhecimento das coordenadas de alguns meridianos, destacando-se o meridiano de Greenwich, que, como você bem sabe, está a 0 grau. E a partir dele se define uma coordenada geográfica que, como vimos na aula anterior, é a longitude. A longitude varia entre leste e oeste, sendo que o valor mínimo é 0, o valor do meridiano de Greenwich, destacado aqui na porção central desta ilustração, não é? E 180 graus, que é justamente no antimeridiano, do meridiano do lado oposto, do lado contrário a Greenwich. É importante destacar que nessa perspectiva a figura ela está representando o globo terrestre de forma aberta. Por isso que você está vendo os 180 graus, não é? De duas formas, tanto do lado leste quanto do lado oeste. É que se partirmos de 0 grau, vamos alcançar os 180 no lado oposto a Greenwich. É o que mostra também a ilustração a seguir. Observe. Diferentemente da figura anterior, nós temos aqui em perspectiva agora os meridianos da Terra, né? Ou pelo menos alguns desses meridianos, representados no globo terrestre, com destaque aí, não é? Para a convergência que existe em direção ao polo, neste caso, o Polo Norte. A mesma coisa, claro, vai acontecer no Polo Sul. E como já tínhamos visto, nenhum meridiano dá uma volta completa em torno da Terra. Então, para cada meridiano, eu tenho um antimeridiano, que está obrigatoriamente, necessariamente, a 180 graus do meridiano. Então, por exemplo, temos aqui o meridiano de Greenwich destacado e o seu meridiano do lado oposto é o meridiano de 180 graus. Considerando as longitudes, temos, portanto, aí o lado leste, o lado oriental, representado pela letra E, não é? Aqui em algumas indicações, e o lado oeste, ou lado ocidental, representado pela letra W. Portanto, temos aí o Ocidente e o Oriente, não é? Ocidente, o lado oeste, Oriente, o lado leste, nessa possibilidade de perspectiva de visualização com o globo terrestre indicado. Ok? Observe agora mais uma ilustração. Nesta aqui, nós temos, né, a possibilidade de verificar aí a questão da latitude e a questão da longitude em perspectiva. As latitudes são norte e sul e definidas a partir de distâncias para a linha do Equador, enquanto que as longitudes são representadas a partir do lado leste, o lado oriental, e lado oeste, o lado ocidental. E aí variam de 0 a 180 graus a partir do meridiano central ou meridiano de Greenwich. Mais uma ilustração, trazendo aqui agora, não é? Em espanhol, olha só aí, para quem, não é?
tem no seu vestibular o idioma espanhol. Nós temos aí a indicação simultânea de latitude e longitude, considerando as linhas imaginárias de referência. Então, temos aí latitude norte, latitude sur, né? Ou latitude sul, a partir da linha do Equador, e longitude este e longitude oeste, a partir do meridiano de Greenwich. E aí, uma ênfase, né, ao traçado dos paralelos, né, que são círculos paralelos ao plano equatorial, e meridianos, né, que tem como referência o meridiano central ou o meridiano de Greenwich, chamado aqui na figura de meridiano zero. O meridiano, portanto, que passa sobre a Grã-Bretanha, como vimos, que passa sobre, né, a parte continental da Europa, que passa sobre o continente africano e que cruza com a linha do Equador justamente em águas africanas. Portanto, desta maneira, nós encerramos, né, a nossa conversa sobre coordenadas geográficas, latitude e longitude, e sobre as linhas imaginárias. No nosso próximo encontro, começaremos a falar sobre os movimentos da Terra. Eu aguardo você. Bons estudos!